Bom dia! Olá, meninas! Bom dia, bom dia! Como estão? Todas me ouvem bem aí? Vocês sabem? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô tentando ligar meu YouTube aqui, porque eu fiz um propósito de iniciar minhas lives no YouTube agora em janeiro. E, gente, simplesmente tá assim, iniciando a transmissão ao vivo. Eu não sei de quem é a resistência, se é minha ou se é dele. Como vocês estão? Bem-vindas! A gente já vai começar a nossa live. Tô vendo que, olha, Clarissa, realmente existe algo aqui. Vou fazer uma oração só pro YouTube. Enfim, eu vou começar, tá, gente? Vamos enviando essa live aí para outras mulheres. Vamos acordando. Espero que vocês estejam bem, manas. Eu tô aqui já com o meu café. É incrível. Sério, ontem à noite eu ajeitei tudo aqui pra poder deixar tudo ajeitadinho pra eu começar a colocar aqui a live no YouTube e não tá rolando. Bom dia, bom dia. Enfim, nós vamos começar a nossa live. Tô vendo aqui que existe algo aqui e vamos iniciar. Bom, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma caixinha que uma seguidora deixou, falando que queria saber quais movimentos ela poderia fazer para curar a criança interior dela de traumas e emaranhamentos que afetam nos relacionamentos. Nós já fizemos uma live sobre criança, as dores da criança emocional no relacionamento, foi até em outubro. Foi uma live tema para o Dia das Crianças, para as mulheres que queriam se posicionar como adulta. E foi uma live muito legal, ela ainda está disponível aqui. A gente está nesse processo esse ano e algumas lives elas vão sair, então aproveitem, tá? E aí, bom dia, Iris. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, eu trouxe pra gente comentar um pouquinho sobre isso e fazer um movimento rapidinho sobre essa criança. Mas aí eu queria falar sobre algumas coisas antes. Antes de eu iniciar, eu sou Juliana Nunes, hoje terapeuta sistêmica, sou formada em fisioterapia, especialista em neurologia e hoje eu atuo trabalhando a raiz das dores, das queixas que as mulheres trazem, né, de muitas pessoas que têm problemas em relacionamentos, problemas profissionais, mas sobretudo nesse se relacionar com a vida. É isso que a gente trabalha aqui, reajusta desde a raiz para que tu possa ter uma vida mais saudável, mais leve, para que tu possa ter relacionamentos que dão certo. Tá? Então sejam todas muito bem-vindas. A gente vai iniciar esse tema, que eu já vou iniciar. Olá, Rosi! Vamos chegando, vamos chamando outras mulheres e vamos iniciar a nossa quarta, né, do nosso momento aqui terapêutico, em que a gente fortalece o nosso feminino. Bom, vamos entender os movimentos para curar essa criança interior, desses emaranhamentos sistêmicos, desses traumas que nós passamos ali na infância. A primeira coisa que a gente tem que entender, e outra, como isso afeta no relacionamento, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa compreender. Quando a gente fala sobre movimentos para curar a criança interior, a gente precisa compreender um movimento que é sobre compreender as tuas reações emocionais, tá? Então, hoje eu vou falar só um pouquinho disso antes da gente chegar e fazer o nosso movimento com a criança interior. Fica comigo que a gente vai fazer um movimento. Inclusive, eu não sei se tu tá na tua casa, eu não sei se tu tá na rua já no teu trabalho, enfim, eu queria te dizer que nesse movimento a gente vai hoje parar para imaginar e pensar na nossa criança, quando a gente era criança mesmo, a nossa imagem, a nossa feição quando criança, para poder a gente fazer esse movimento, tá? Ele vai ser bem rapidinho, mas antes eu quero trazer isso, né, de compreender
como essas reações emocionais a gente consegue enxergar e identificar no momento que a gente está passando por essa dor da criança. Primeira coisa, a gente precisa entender que as emoções, elas são respostas de um gatilho que acontece, tá? Ali na nossa amígdala cerebral. Então, acontece alguma coisa aqui do lado externo que traz um gatilho no nosso cérebro que traz aquela emoção. E aí eu tô trazendo isso para vocês entenderem que esse gatilho, essa emoção que acontece, ela aparece e desaparece. Tá? Então, por exemplo, eu tomo um susto, eu tomo um gatilho. Aquilo pode gerar algo em mim que vai me marcar, mas é um gatilho e aquilo desaparece. Entenderam? E aí a gente precisa entender que o sentimento, ele já é a forma como a gente interpreta aquela emoção, tá? Depois que a gente tem esse gatilho, essa emoção vai gerar um sentimento. E o sentimento que eu vou ter nesse momento, ele foi gerado por determinada emoção, por esse gatilho que aconteceu rápido. A gente precisa entender isso para a gente começar a se aliar e estar conectada com as nossas emoções, com o que a gente sente, com o que essa criança sofre. Eu já falei aqui inúmeras vezes, quem me acompanha, eu sou analista corporal, então eu falo sobre as dores dos traços de caráter, que são as dores do nosso desenvolvimento infantil. Então, nós fomos marcados por 5 fases do nosso desenvolvimento infantil e nessas 5 fases nós temos 5 dores, tá? Só que em alguns momentos nós vivemos traumas, vivemos emoções repentinas que trouxeram determinados sentimentos. E aí o que eu vejo hoje? Essa sensação que a gente tem desse sentimento, sensação de sentimento, isso é próprio de cada pessoa, né? Então, cada um vai ter a sua história, vai ter vivido determinada emoção, que vai trazer aquele determinado sentimento. E aí, a gente precisa entender que algumas pessoas, elas ficam alimentando esse sentimento. E através desse alimento, desse sentimento, nós vamos reforçando alguns padrões de comportamento. Estão comigo? Entenderam? Então, muitas vezes, hoje, a criança emocional está na dor porque você alimenta alguns sentimentos de algumas reações bioquímicas que aconteceram ali naquela emoção lá no passado. E aí você ficou ruminando, ruminando, ruminando e você tem alguns sentimentos que são incontroláveis. Tá? Se eu tomei um susto, eu começo a ficar insegura, com medo, e aí eu tenho medo de determinada situação. Então eu tenho medo de determinada situação a vida toda. Mas aquele gatilho aconteceu, foi embora e o sentimento ficou. E eu alimento aquele sentimento. Então eu quero que vocês entendam isso, porque o sentimento, ele pode mudar. A emoção que tu sente em determinados momentos, ela não muda. Mas ela é um estalo rápido. Por exemplo, eu recebo alguém de surpresa, eu vou ter uma emoção de alegria muito grande. E depois, aquilo passa. Aquela pessoa já foi recebida, aquela emoção já passou. E aí vai ficar o sentimento de quê? Sentimento de gratidão, sentimento de estar feliz por aquilo ali, sabe? Então, eu quero que vocês entendam isso. Muitas pessoas estão presas em alguns sentimentos, tá? E aí, o que acontece? Esse sentimento, cada um vai interpretar, né, por causa de determinada emoção. E aí nós vamos começar a entender que essa resposta emocional, essa intensidade dessa resposta emocional vai gerar esses gatilhos, né? E que de vez em quando eu me lembro da emoção que eu vivi, me gatilha por causa do sentimento. Vem aquele sentimento ruim, eu ruminei. Então, às vezes é esse sentimento que vai ficar me lembrando daquela emoção, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa entender como é que eu resolvo isso, Juliana. Primeira coisa, eu conto até 10, eu fico quieta na minha, principalmente quando eu tô me relacionando com alguém. Aquela pessoa me desperta determinada coisa e eu fico... Isso é meu? Isso é da minha criança, tudo é nosso, né, gente? A gente tem que entender que dentro da gente tem essa criança de 5 anos. Ela passou por aquelas dores.
tá? Então, eu preciso dar um tempo para mim, para que eu possa absorver aquele determinado sentimento e ver o que eu vou fazer com isso. Aí vem a nossa maturidade emocional. Aí vem o nosso eu adulto, a nossa mulher adulta, que vai ficar no centro e vai dizer, gente, isso tem a ver com determinada situação que eu vivi em determinado momento. Entenderam? Então, é isso. Basicamente, compreendam as emoções de vocês, tá? E aí, a gente precisa entender o quanto que esses sentimentos eles vão, porque emoção e sentimento são muito parecidos, mas a gente precisa entender como que esses sentimentos eles vão interferir nos nossos relacionamentos. Muitas vezes esses sentimentos eles foram gerados, na maioria das vezes, ali na nossa infância com o nosso pai e com a nossa mãe, com a relação que a gente teve com eles. Como que a gente se sentiu quando aconteceu determinada situação? Ah, meu pai se separou da minha mãe porque eu ouvi uma briga, ele estava falando que ia largar ela e ela disse que ele estava traindo ela. E é só um exemplo, tá, gente? E aí, naquela hora, aquilo me causou um gatilho, meu pai vai embora. Eu tive aquela emoção. E aí me trouxe um sentimento de, caramba, meu pai tá traindo a minha mãe. Ele tá me traindo. E eu vou pra vida com esse sentimento, sempre lembrando dessa dor. Meu Deus, tá doendo muito. Ele traiu a minha mãe. E aí eu vou ser uma adulta que fico com medo de ser traída. E aí, se isso aconteceu numa fase do teu desenvolvimento em que já existia essa dor, onde tu já tinha maturidade para sentir essa dor, então esse trauma é maior. Essa dor, ela vai ficar maior, tá? E aí a gente precisa compreender que essas dores estão ligadas aos nossos pais, estão ligadas ao nosso desenvolvimento infantil com os traços de caráter e, sobretudo, ela pode acontecer também quando a gente traz uma energia do nosso sistema. O nosso sistema de origem, ele já tem muitas dores. E quando a gente nasce, esse sistema já existe. E uma energia já vem sobre a nossa vida. A gente já vem com muitas coisas juntas, muitas situações que a gente já traz dessa energia do nosso sistema. Então, se eu tive avô que traiu, um pai que traiu, falando sobre esse sentimento, essa dor da traição, ainda tem mais esse peso sistêmico, sabe? Por isso que a gente vê, às vezes, muitas mulheres indisponíveis, inconscientemente. Eu não dou certo com ninguém, eu só arrumo pessoas que não querem me levar a sério, eu não tenho vontade mais de ter relacionamento, e elas vão se esfriando para aquilo, e elas não entendem por que elas não conseguem se relacionar. Elas acham que o problema é do externo. Não, eu faço tudo certo, eu me arrumo, eu faço isso, mas os homens não chegam em mim. Às vezes tem um medo inconsciente, uma energia que ela já gera aquilo ali como uma camada de proteção, uma parede, para que aquelas pessoas não ultrapassem aquilo ali, aquela parede, aquela armadura, porque ela pode sentir a dor do sistema. Ela pode sentir a dor que ela viveu na infância. Então, tá correlacionada a todas essas dores, tá? Então, é isso que a Clarissa falou. Respirar fundo faz toda a diferença. A gente precisa saber, a gente precisa ter consciência do porquê existem essas dores da criança. Por que elas aparecem pra gente, tá? E aí, é importante também a gente falar sobre a gente ser adulto e quando a gente tá num relacionamento lá, que a gente casou ou a gente tá namorando, aparecem algumas situações que são parecidas com as que eu vivi lá com meus pais. E eu rejeito aquela situação. Não, eu não vou viver isso de novo. Ou eu quero fazer completamente diferente, excessivamente do que eles fizeram lá atrás, para eu me defender daquela dor. Então, isso desequilibra um relacionamento, porque a relação que tu vai viver é outra relação, é a relação com um diferente, não com o teu sistema de origem. A dor, ela existe. Eu preciso, como adulta, saber administrar os sentimentos que são gerados pelo passado. Então, a criança, ela vive na dor, por dores vivenciadas de situações do passado, totalmente ligadas à nossa família de origem, ou ao nosso sistema familiar. Entenderam? Eu preciso ter essa consciência. A segunda consciência é saber
como identificar o sentimento que eu tenho de determinados gatilhos de algumas emoções que eu vivi no passado. Eu preciso ter esses entendimentos. Porque senão, gente, vocês vão passando por cima de vocês igual um trator. As coisas vão acontecendo, vocês não vão administrando e sentindo o que vocês estão vivenciando e vocês não conseguem ter um direcionamento, um equilíbrio emocional para saber lidar com algumas situações que acontecem. E aí a criança vem para fora e fica no centro da tua vida vivendo relacionamentos doentios. Então, se eu não tiver essa consciência, de nada vai valer o movimento que a gente vai fazer aqui agora. Estão comigo e compreenderam tudo que eu falei? Eu não sei se eu fiquei muito repetitiva em relação às emoções e aos sentimentos, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Tô esperando vocês me dizerem se vocês estão comigo, entenderam aí? E aí, o que a gente precisa entender? Valeu. Maria, valeu. Alessandra, valeu. Por estarem dizendo aí, respondendo. O que a gente precisa entender aqui? Como é que eu sei que a dor é da minha criança? Eu sempre ouço essa pergunta. Eu já falei algumas vezes e vou repetir agora novamente. Como que eu sei, Juliana, que a dor é da minha criança? Como é que eu sei que é uma coisa assim que tá me levando já pra eu fazer besteira? A criança faz besteira, gente. Se ela não for bem cuidada, se vocês não olharem pra criança de vocês e cuidarem, é a mesma coisa que vocês terem... Imagina quem já tem filho, ter uma criança do lado. Quem não tem filho também, imagina um sobrinho, uma criança que precisa de cuidado. Tá ali do teu lado. E essa criança sente coisas e tu finge que tu não tá vendo. É isso que tu faz contigo. E isso é muito doloroso. Porque tu tá reforçando a dor que tu tá sentindo. É como se eu não tivesse nem aí. Então, é importante a gente estar de forma consciente, entendendo quando é que eu sei que eu tô com dor, com a dor da minha criança emocional. Gente, Natália, na prática é difícil de entender? Não, não é difícil de entender. Fica comigo que tu vai entender. Todas as vezes que tu estiver em alguma situação e tu sentir... vier aquele incômodo, aquele desconforto muito grande, parece que é incontrolável. É a tua criança. Às vezes tu tá no meio de um papo e alguém solta alguma coisa e aquilo já te traz um sentimento de negativo, assim, de te dá já uma raiva, te dá uma sensação ruim. E aí aquilo vai ficar remoendo aqui dentro. Gente, é a minha criança. Aí o que acontece? Aqui tá a situação, o X da situação. Natália, muitas mulheres estão com o feminino totalmente desequilibrado. Aliás, tem umas que passam por cima dele. Eles nem existem. Essa energia nem existe. Tá só com o masculino ativo. E o que é o masculino? Resolutivo, é aquele focado, é aquele que tá sempre seguindo em frente. Custe o que custar, eu tô andando, passando por cima de tudo. Todos nós temos e temos que ter. E o que é o feminino? O feminino é a sensibilidade, é a vulnerabilidade, é eu estar aqui parada e respirando e, meu Deus, o que eu tô sentindo no meu corpo? É o acolhimento, é o cuidado, é algo mais subjetivo, mais interno. E eu tenho que ter muito mais feminino do que masculino? Não, eu preciso equilibrar. Se eu não equilibrar essas duas polaridades e saber que o feminino precisa ativar mais o feminino, eu não consigo sentir quando a minha criança está no desconforto. Entenderam? Anotem. Sintam-se mais. Façam exercícios de sensibilidade, tá? E aí, quando eu tenho essa sensibilidade maior sobre a minha pessoa, eu sinto o sentimento gerado em determinada situação que eu estou passando. Seja com o meu marido, seja com o meu namorado, seja com quem for, com o meu pai, com a minha mãe. E aí eu vou identificar, eu não preciso ser agressiva, eu não preciso responder. Eu vou sair do meu equilíbrio pra quê, gente? Vou tornar essa situação dessa forma pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Nada. Só uma situação aqui negativa em que a gente vai se agredir e eu não vou... Isso daqui não vai me levar pra lugar nenhum.
E aí, trazendo pro relacionamento, quais são geralmente as dores que vocês sentem aí no relacionamento de vocês? Podem trazer aqui. Geralmente a dor é de ciúme, é de querer controlar, é medo de ser deixada, de se sentir abandonada, é medo de ser rejeitada. São situações de querer controle emocional, de querer saber para quem ele tá olhando, com quem que ele tá falando, ele só vive no celular. São dores infantis. Quando a gente está ligada num relacionamento de adulto, a gente não tem tempo para essas dores. A gente não tem esse tempo, gente. Vocês entendem? Então, se vocês pararem para pensar aí, quais são as dores que eu tenho hoje no meu relacionamento? O que fica alimentando essa dor? O que fica o tempo todo sobressaindo essa dor diante da pessoa que eu tô convivendo? É a dor da criança emocional, tá? E aí, a gente precisa entender que a mulher adulta, ela consegue ter a sensibilidade do sentimento dela, ela consegue investir em si para entender sobre autoconhecimento da sua história, para entender, gente, isso fez toda a diferença na minha vida. Quando eu entendi que o problema estava em mim, que eu tive a gente tem que ter autorresponsabilidade. Infelizmente, eu não tive alguém que tivesse conhecimento suficiente para me receber e dizer, olha, Juliana, não caminha por aqui, não. Eu tive que estudar. Infelizmente não, é felizmente, porque eu estudei tanto e hoje eu ajudo vocês, tá? Mas assim, foi muito mais demorado, é isso que eu quero dizer. Então assim, eu estudei muito, aprofundei muito para poder entender que eu precisava me olhar, enxergar as minhas dores da minha criança emocional. E aí eu fiz um aprofundamento na minha história, é isso que a gente faz aqui em mentoria terapêutica. A gente faz um aprofundamento da história, a gente tem esse autoconhecimento, e aí, quando eu já me deparo com determinadas situações, eu já me conheço. E junto disso, eu preciso fortalecer o meu feminino, trabalhar esse feminino, para que eu me sensibilize mais sobre a minha história, sobre os meus sentimentos, para que eu entenda quando essa criança está na dor. Porque essa criança ela sempre vai estar na dor. Ela sempre vai vir com dor. Essa criança amadurece, diminui as dores dela, sim, quando eu tô no controle. Quando eu tô no controle, quando eu cuido dela, quando eu sei o que fazer por ela, quando eu me sinto e sei que nesse momento eu preciso fazer algo que vai acalmar a minha criança interior. Eu estou totalmente conectada com ela, mas sou eu que estou no controle dela. Entenderam? Então, não adianta a gente trazer esse movimento aqui da nossa criança emocional, se a gente não compreender a nossa história, não investir em autoconhecimento, se a gente não parar para entender quais foram as nossas emoções que nos causaram trauma lá na infância, quais são os sentimentos que eu alimento hoje e que me trazem sensações ruins e que fazem eu escorregar nos meus relacionamentos e ser infantil. Não adianta saber movimento que você possa diariamente trabalhar, mudar um hábito, começar a mudar e ter controle das tuas emoções. Se você não souber isso tudo, tu vai ficar só no teu racional aqui, com esse movimento que eu vou trazer, porque tu pode muito bem assistir a live várias vezes, anotar um movimento, eu posso até deixar na Tribo das Manas. Se tu ainda não entrou na Tribo das Manas, vai aqui na minha bio e entra na Tribo das Manas. Que dia 9 a gente vai ter uma reunião, um encontro, juntas pelo Zoom, às 19 horas, tá? Já tô lançando o convite. Mas eu posso até anotar e deixar lá pra ti. Se tu não tomar consciência de você mesma, da sua história, dos seus sentimentos, das dores da tua criança, não vai adiantar nada. Porque tu vai estar te atropelando. Tu não vai identificar pra te ter controle emocional. E isso só consegue quem é uma mulher adulta. Uma mulher bem resolvida. Uma mulher que sabe o que quer. Entenderam? Se entenderam, vamos fazer o nosso movimento. Tô vendo algumas perguntas aqui. Me sinto que ainda tenho muito que caminhar. Ai, continue dando esses conselhos. Gratidão também. Tenho seguido seus conselhos em ser mais feminino no relacionamento e tem dado certo. Muito bom, gente.
Sim, senhora, senhora. A Nay Falkowski está aqui. Olá, querida. Então, meninas, vamos lá. Eu trouxe até bonequinhos para mostrar para vocês. Eu queria muito estar fazendo essa live pelo YouTube. Eu já vou começar a convidar vocês para ir pro meu YouTube, tá? Só que eu não consegui ligar ele. Então, gente, né? Existe uma resistência ainda aqui. Estamos crescendo e a gente consegue compreender algumas coisas aqui. A gente tem maturidade para isso. Ó, estão vendo os bonequinhos aí? Essa daqui é tu. Essa daqui é a tua criança. Esse daqui é teu parceiro, se tu já tem. Gente, não era esse boneco, era um outro, tá, gente? E esse daqui é a criança do teu parceiro, tá? E aí nós vamos trabalhar você. Vamos lá. Olha só, gente. Ah, olha, a mãe da Clarissa tá aqui, bem-vinda. Se vocês tiverem uma foto de vocês, da criança de vocês aí, com papai, com mamãe, se não, vamos parar agora para pensar um pouquinho, fechar os olhos e para um pouquinho aí para te escutar o que eu vou te dizer. Fechar os olhos e lembrar dessa criança. Lembrar de ti quando tu era criança. Tu consegue fazer isso? Isso é um exercício que vocês têm que trazer ativa o tempo inteiro. Hoje, só de eu parar para falar para vocês lembram da criança de vocês, eu já lembro da minha. Eu já lembro de mim pequenininha. Isso é muito importante. Porque é essa criança que tu vai parar nesse momento e olhar para ela. E vai fazer esse movimento. Tá? Estão comigo? Estão, né? Então, essa é você. Essa aqui é a sua criança. Se vocês quiserem, fechem os olhos de vocês. Se vocês estiverem com uma fotinho de vocês, olhem para essa fotinho. Mas pode ser fechando os olhos e lembrando dessa criança. Então, nesse momento, tu para aí um pouquinho e vem para essa memória. Traz a memória da tua criança. E aí, pensa que tu tá pegando na mão dessa criança. Esse é um movimento de cura. Porque tu agora, como adulta, tá tocando na mão dessa criança. Te imagina tocando na mão dela. E aí, tu vai te abaixar na altura dela e vai dizer para ela a seguinte frase. Querida criança, essa dor que a gente está sentindo no nosso relacionamento, aí você vai dizer se é medo, se é insegurança, se é ciúme, seja qual for a dor. Você vai parar, olhar nos olhos dela, imagina tu olhando para ela, de frente para ela, com a mão na mão dela, tua mão bem maiorzinha segurando a mão dela, e tu vai dizer, sabe essa dor que você está sentindo agora? Essa dor você viveu no passado. E nós vamos deixar essa dor lá. Hoje, nós podemos escolher um caminho diferente. Hoje, quem comanda a sua vida sou eu, que sou adulta. E por ser adulta, eu posso te acolher. Eu vou te acolher. Eu vou te suprir. E eu te dou toda a segurança necessária que você precisa. E a partir de hoje, eu vou te sentir e te escutar mais para evitar que você passe por algum mal-estar. Nesse momento, eu construo um ambiente seguro para nós duas. Você e a sua criança. Olha para ela, sorri para ela. E sempre tem ela aí segura nas tuas mãos. E pode ir voltando para cá. Como foi aí? Me contem. Sentiram o que é um movimento que vocês podem fazer o tempo inteiro com vocês? Mulheres adultas e maduras têm controle das suas emoções, têm controle dos seus sentimentos e têm controle da sua criança emocional. Quem vocês são? Quem vocês escolhem ser em 2023?
Que bom que vocês precisavam, fico feliz por isso. Gente, eu amo tanto, eu tenho amado tanto, eu nunca pensei que fosse falar isso, fazer essas lives. É tão bom pra gente esse encontro, pra mim sobretudo, porque eu sinto a troca genuína quando vocês estão comigo aqui conectada. Isso é muito importante. Então, nós, mulheres adultas, podemos estar no controle da nossa vida, no controle dos nossos sentimentos, no controle das dores que a gente viveu no passado. E elas não precisam ser repetidas. Os sentimentos, nós podemos modificar nossas reações diante deles. Tá? As emoções não. Elas acontecem e vão embora. Tá bom? E era isso. Esse é o movimento. Eu sou grata à seguidora que enviou a mensagem. Gente, todo início de semana eu coloco uma caixinha para vocês trazerem temas para a live. Eu trabalho aqui com o maior prazer para trazer para vocês isso, tá? Então, obrigada por estarem aqui. Desde já, envie essa live para quem vocês acham, qual amiga, irmã, prima, mãe precisa ouvir como ter controle das emoções e da criança emocional. Manda para elas, tá? Vamos convidar e trazer mais mulheres para se fortalecerem, para terem vidas mais leves e melhores. É possível, gente. Eu saí de um lugar que vocês nem imaginam. Eu vou falar sobre isso no dia 9. Entra na tribo. Dia 9 a gente vai ter um encontro muito legal, tá? E tu é minha convidada. A gente vai fazer um encontro fechado no Zoom. Então entra na tribo para te receber o convite ali, anotar na tua agenda, pra gente se encontrar, fazer uma live fechada, vai ser muito bom. Tá? Gratidão, feliz quarta-feira para vocês. Cuidem da criança emocional de vocês. Esse movimento vocês podem fazer sempre, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, até que vocês tenham controle emocional sobre vocês. Mas não abram mão da criança emocional de vocês. Sejam adulta, tenham um relacionamento saudável com vocês antes de tudo. É só assim que a gente consegue se relacionar de fato com o outro. Um cheiro em vocês, se cuidem, fiquem com Deus, tá? Tchau.